Senhor Jesus, limpa nossa consciência com teu sangue precioso. Declaramos que em nós mesmos somos fracos, frágeis e mortais. Por isso, não deixamos de invocar o teu nome. Reconhecemos teu governo em nós. Que seja feita a tua vontade em nossa vida. Senhor Jesus, remove os espinhos e as pedras em nosso coração que impedem de o Senhor como semente da vida crescer em nós. Precisamos de ti. Sem ti, não podemos nada, Senhor Jesus. Aplica o óleo e o vinho em nossas feridas, cura nosso coração e restaura nossa alma. Obrigado por tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Bem-vindos ao canal da Vida, o trigo mais fino, para mais uma exposição das riquezas insondáveis do Deus triuno. Hoje, a gente vai mergulhar, assim, nos ensinamentos bem profundos, de um ministro sobre os livros de 1 e 2 Crônicas. Isso mesmo. O foco aqui é entender melhor a economia eterna de Deus, seu plano divino com Cristo no centro e o propósito maior que Ele tem para nós. Exatamente. E assim, a chave para entender tudo isso é o que esse ministro chama de economia eterna de Deus. Certo. Não é de dinheiro, claro, mas é o grande plano, o desejo do coração de Deus mesmo, onde o Cristo todo inclusivo, ele é a realidade, o centro e a meta final de tudo. A economia eterna, um plano divino centrado em Cristo. E qual seria, assim, o ponto mais alto dessa revelação, nessa perspectiva? Olha, o ponto culminante e que realmente faz a gente pensar é essa ideia de que Deus se tornou homem para que o homem pudesse se tornar Deus. Mas, atenção, é fundamental entender isso. É participar da vida e da natureza divinas, Não é virar Deus na deidade, isso jamais. Entendi. Vida e natureza, mas não na deidade. Exato. O ministro até descreve isso como sendo o grande anseio, o hobby de Deus, vamos dizer assim. E a base para isso, ela está lá na criação, Gênesis 1:26, o homem feito à imagem de Deus. Certo. A imagem e semelhança. Pois é. E a interpretação dada é que fomos criados não só como gênero humano, mas pertencendo à espécie de Deus. Espécie de Deus é uma expressão forte, Como que essa transformação acontece na prática? Então, ela se concretiza por meio de Cristo, sua encarnação, sua morte, a ressurreição. Tudo isso é visto como o processo divino para isso acontecer. O caminho. Isso. Ele é o único grão lá de João 12:24 que caiu na terra, morreu, para poder gerar muitos grãos. Ah, sim, essa passagem é muito conhecida. E o resultado disso, segundo o ministro, é que se forma uma nova espécie, a espécie homem-deus. Uma nova espécie. E perceber isso assim de verdade teria um potencial transformador para a nossa vida diária, sabe? Muda tudo. Imagino a profundidade disso. Mas aí vem a pergunta. Como que os livros de crônicas, com aquelas genealogias enormes, as histórias dos reis, como eles se encaixam nessa visão tão elevada? É uma ótima pergunta mesmo. Porque, olha, Crônicas complementa Samuel e Reis, Mas traz uma perspectiva diferente. Primeiro, vai desde Adão, mostrando que o plano de Deus é para toda a humanidade. Ah, sim, a genealogia inicial. Exato. E depois foca bem nos reis de Judá. E é justamente na história deles que a gente encontra uma lição, assim, vital. E qual seria essa lição? É a diferença crucial entre posição e condição. Posição é você estar no lugar certo, o símbolo é Jerusalém, e ter a fé correta, baseada na palavra de Deus. Ok, a base, o fundamento. Agora, a condição. Essa é a nossa conduta no dia a dia, nossas intenções, como a gente vive de fato. Posição e condição. Parece simples na teoria, mas imagino que na prática, muitos reis estavam lá em Jerusalém, na posição correta, mas talvez a condição deles não estava alinhada. Exatamente esse o ponto. Vários reis mantiveram a posição, estavam lá, certinho, mas falharam feio na condição, nos seus propósitos, nos desejos, no jeito de agir. E essa falha na condição trazia consequências. Com certeza, mesmo que fossem algo que parecesse pequeno, sabe? Isso resultava na disciplina de Deus e fazia com que eles perdessem o desfrute pleno de Cristo, que é simbolizado pela boa terra na Bíblia. Certo. Perdi um desfrute da boa terra. Tem algum exemplo bem claro disso em Crônicas?
Tem sim, um bem marcante é o do rei Uzias. Ele começou super bem, Deus ajudou, ele prosperou muito. Lembro dele. Mas aí o coração dele se exaltou. Ele achou que podia fazer tudo e tentou queimar incenso no templo, que era uma função só dos sacerdotes. Ele invadiu uma área que não era dele. Exatamente. A condição dele falhou ali, por orgulho, e a consequência foi que ele ficou leproso, tá lá em 2 Crônicas 26. Mostra bem que não basta a posição, a condição tem que corresponder. Isso traz tudo para nós hoje. Como viver essa realidade de homem-Deus, mantendo a nossa condição alinhada com a posição que a gente já tem em Cristo. Então, o ministro enxerga a lei do Antigo Testamento, a moral e a cerimonial, como um tipo de retrato de Deus, sabe? E um tipo de Cristo. Guardar a lei era um jeito de expressar Deus. Entendi, era uma figura. Isso. Aí, no Novo Testamento, a aplicação é: não basta ter a posição em Cristo e a fé. A conduta diária é essencial. O chamado é muito claro para a gente andar segundo o Espírito, como Paulo fala lá em Romanos 8.4. Andar segundo o Espírito. O que isso implica no dia a dia? Implica um viver crucificado, sabe? Aquele morrer para viver, constante. Buscar expressar Cristo em tudo. No casamento, na vida da igreja, nos pequenos grupos, nas coisinhas pequenas mesmo. É uma entrega diária, então. Exato. O objetivo final é desfrutar Cristo plenamente, que é a nossa boa terra espiritual, e poder reinar com Ele em vida, já agora. E para onde todo esse plano de Deus está nos levando? Qual o destino final disso tudo? O ponto culminante, o ápice de toda essa economia divina é a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém? Sim. Mas é muito importante, na visão que o ministro apresenta, não pensar nela como uma cidade física de ouro e pedras literais, sabe? Interessante. Não é literal. O que ela representa, então? Ela representa a união final, a consumação da mistura entre a divindade e a humanidade que foi redimida e transformada por Deus. Uma união, uma mescla. É como se Deus e o homem se tornassem uma única entidade corporativa, vamos dizer assim. A descrição lá em Apocalipse, aquela aparência de jaspe. Sim, em Apocalipse 4:21. Isso. Aquilo simboliza a própria glória, a essência de Deus se manifestando nessa união eterna. É a realização completa do plano original de Deus. Uma entidade corporativa de Deus e humanidade. Nossa, isso dá uma perspectiva muito ampla mesmo. Fica a reflexão, né? Se somos chamados para essa união, para essa transformação, como é que a gente pode hoje alinhar melhor a nossa condição, nossas ações, intenções, desejos do dia a dia com essa posição tão elevada que a gente já recebeu em Cristo? É algo para pensar. Se você gostou desta exposição da palavra e ela te edificou, inscreva-se no canal O Trigo Mais Fino e compartilhe com outras pessoas que poderão também desfrutar destas riquezas de Cristo.